A Starlink, a empresa de Elon Musk, enviou novamente uma carta ao governo federal e também à Anatel, a agência de telecomunicações, para reafirmar que bloqueou o acesso ao X, a rede social que também é de Musk. Essa apuração é da Gabriela Prado, portanto é ela que volta para cá para o Agora CNN para nos dar mais informações. Gabriela, o Elon Musk ou a Starlink estão precisando convencer e reconvencer, fazendo um neologismo aqui, o governo brasileiro de que cumpriu pelo menos uma das determinações da Justiça? Pois é, Thaís, é uma carta curiosa, mas que veio também depois de declarações do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em entrevista à EBC, no programa Bom Dia Ministro, quando ele disse que poderia fazer um procedimento com a Anatel para caçar a operação da Starlink no Brasil se ela não cumprisse decisões judiciais. Diante da repercussão da fala do ministro, a empresa protocolou oficialmente uma carta ao ministro das Comunicações e também endereçada ao presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o Carlos Manuel Baigorre. E o que diz essa carta? A Starlink, essa carta é assinada por um advogado da empresa aqui no Brasil, e a Starlink reafirma que, abre aspas, comunicou à agência, no caso a Anatel, e comprovou que realizou bloqueios das URLs x.com e twitter.com, que são os domínios a partir dos quais se tem acesso à plataforma X ou X no Brasil. E o documento reforça, inclusive, que a Anatel comprovou o bloqueio ao Supremo Tribunal Federal na semana passada. Mas por que esse reforço também? Houve, logo depois da decisão de Alexandre de Moraes, há 15 dias, uma resistência da Starlink em bloquear o acesso ao X. A empresa tem como dono Elon Musk, que também é dono do X. A Starlink, ela opera a internet por meio de satélite, chega principalmente a pontos remotos do Brasil, mas também tem serviços com o governo federal, contratos com o governo federal e com as Forças Armadas brasileiras. Diante dessa resistência, o presidente da Anatel começou a dizer que abriria procedimentos para ver como ia ficar a situação da empresa, que poderia sofrer sanções por não cumprir uma determinação judicial. A empresa recuou dias depois, na terça-feira passada, e disse que sim, ia começar a proceder o bloqueio do X no Brasil. Um dia depois dela recuar, veio essas declarações do ministro. E aí houve essa necessidade agora, neste fim de semana, de reafirmar a posição da empresa. Nesse documento ainda, no final, a Starlink coloca assim: a Starlink reafirma que cumpre com a legislação brasileira. Então, a empresa fez questão de fazer essa reafirmação de que bloqueou o X e, claro, muito disso é uma preocupação de sofrer sanções aqui, já que isso foi publicizado tanto pela Anatel como pelo próprio ministro das Comunicações, e é uma posição que tem sido compartilhada pelo governo brasileiro quando é questionado sobre as decisões de Moraes e a relação da Starlink com o Brasil. O discurso que mais se ouve é que é uma decisão judicial e eles não podem fazer o que querem aqui no país, tem que cumprir as leis daqui. Por isso, a Starlink, assim como outras operadoras de internet, precisam seguir a decisão do ministro. Então, houve o recuo da empresa, mas também, neste fim de semana, sentiu-se a necessidade de reafirmar que há um cumprimento da medida por parte da Starlink do bloqueio da rede social, que já completa 15 dias. Foi no dia 30 de agosto a determinação de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que também chegou a pedir aí o bloqueio das contas da Starlink no Brasil, exatamente por ser uma empresa que tem como mesmo dono o Elon Musk, que é o dono do X. O entendimento de Moraes é que o X aqui no Brasil não pagou multas que somam milhões de reais, cerca de 18 milhões de reais, e o bloqueio das contas da Starlink seria para garantir esse pagamento, responsabilizando uma outra empresa, mas que tem o mesmo dono. Uma decisão que foi bastante controversa e continua em discussão com juristas e advogados. Mas, por fim, a empresa tentando se posicionar mais uma vez e trazendo uma carta, um compromisso de que sim, bloqueou e continuará seguindo essa decisão, ao menos essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e também da Suprema Corte aqui do Brasil. Obrigada, Gabriela. Enfrentando uma ventania danada aí. Uma pena que esse vento não vai trazer chuva, né, minha querida? A secura vai continuar. Aproveita para tomar um golinho de água. Até já.